Esperando. Capítulo 20 de Apocalipse. Cumprimentamos a todos a partir deste momento. Apocalipse capítulo 20. Diz a palavra de Deus: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para a terra do lago, para dentro do lago que arde, do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade mais uma vez e pedimos ao Senhor que nos instrua na Tua santa palavra, que todos possamos sair daqui edificados e alegres com a mensagem do livro da profecia do Senhor, aquele que fala não meramente em catástrofes, não meramente em guerra, mas fala da vitória do Senhor e do Teu povo. Sabemos que as guerras, as catástrofes, as perseguições, as prisões que têm assolado a igreja do Senhor e que têm lançado em cárcere os Teus servos durante os séculos, sabemos que isto não é o fim em si mesmo, mas nós aguardamos dias nos quais reinarão a Tua justiça, reinará a Tua paz e reinará também, ó Deus, a comunhão perfeita contigo. Pedimos ao Senhor que possamos compreender essa mensagem para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, então, como nós falamos na semana passada, fizemos a introdução, estávamos sem nossos slides,
Apocalipse, capítulo 20, nos fala sobre o milênio e o juízo final. Então, como nós sempre dizemos, são sessões paralelas e agora se inicia mais uma sessão que fala sobre a derrota dos inimigos de Deus, uma sessão que fala sobre o juízo final também. Encerra-se o capítulo 19 falando sobre o juízo final, começa o capítulo 20, de novo, mais uma vez, falando sobre o juízo final, mais uma sessão do livro de Apocalipse. A 7ª sessão, primeiro capítulo da última sessão de Apocalipse. E as sessões são complementares, elas vão sempre trazendo mais detalhes sobre cada período dentro dessa expectativa do fim, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então, Apocalipse capítulo 20 nos mostra o milênio e o juízo final. Na semana passada, nós falamos sobre as várias desavenças na interpretação do capítulo 20. Esse é o mais complexo dos capítulos de Apocalipse. É por ele, então, que existem as várias correntes, existem as várias interpretações. Então, o capítulo 20 traz aí essa expectativa da vitória de Cristo, da prisão de Satanás, da sua soltura em um tempo final para uma ação mais limitada nos últimos tempos, e vemos também Cristo derrotando os seus inimigos e Cristo então lançando o juízo sobre eles e sobre não somente sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta, mas também sobre os ímpios, aqueles que não estão escritos no livro da vida. Então, como falamos na semana passada, o capítulo mais polêmico é esse do livro de Apocalipse. Então, que não há consenso entre muitas linhas de pensamento. É a partir daqui que alguns acreditam que a igreja ela é arrebatada antes desse milênio, chamado de pré-milenismo. Pós-milenismo é que esse é um período no qual a igreja vai sendo aperfeiçoada, vai crescendo em influência, em poder, e então a igreja tem essa expectativa de um Cristo reinando na terra. Esse é o pós-milenismo. E para nós, o amilenismo significa que esses 1000 anos, eles não são literais, eles são simbólicos e representam um tempo extenso, mas que em todo o tempo a igreja está avançando da primeira até a segunda vinda de Cristo, e então Cristo virá e a igreja então será arrebatada e se encontrará com ele nos ares. Então o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse é esse, capítulo 20. Nós também vimos que ele retorna ao começo da dispensação atual, ou seja, do momento em que Cristo ele derrota o diabo na cruz até o momento da sua segunda vinda. Esse é o propósito do livro. Eu vou até tirar esse negócio aqui. Esse é o propósito do livro, é o propósito de mostrar que Cristo, ele ordena a sua igreja, e a sua igreja então vai durante estes séculos, vai trabalhando, vai falando da glória de Deus, vai demonstrando a mensagem da cruz, vai anunciando aos perdidos, e então a igreja começa a ganhar mais força, mas no ponto de vista da missão, da evangelização, da pregação do evangelho. Então, aqui nós vemos um retorno ao começo da dispensação atual, ou seja, dessa era que nós estamos vivendo, ao início da era cristã. Então, não há dificuldades em interpretarmos dessa maneira. Quando a gente começa a perceber que o milênio ele é simbólico e ele vai trazer uma ideia aí da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. A igreja vai avançando espiritualmente, vai pregando, vai anunciando a glória de Deus, a ressurreição de Cristo, o perdão dos pecados, e essa é a expectativa que nós temos. O milênio antecede a segunda vinda de Cristo e não sucede ela. Por que a gente fala sobre isso? Porque eles acreditam que o milênio vai começar depois que Cristo vier e arrebatar secretamente a sua igreja. Então, para os pré-milenistas, aqueles que acreditam que a igreja vai antes, né, da tribulação, esse milênio começa depois que Cristo arrebatar a igreja. E nós sabemos e vamos ver as características de que não
e não é dessa forma que se interpreta. A interpretação de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. E quais são as dificuldades? Aquelas que nós falamos na semana passada, né? De forma muito resumida, só para a gente relembrar, nós não encontramos uma ideia de um milênio terrenal e que seja também literal após a segunda vinda de Cristo, nem nos evangelhos, nem nas cartas, nem Paulo fala, nem Pedro fala. Então não teria respaldo dizer que esse milênio vai ser terreno e que a igreja é arrebatada antes desse período e que haverá então um arrebatamento secreto, depois uma outra vinda visível, e nesse intervalo os que não se converteram vão se convertendo nesse período. É o que a maioria das igrejas acredita. Então nós não encontramos esse respaldo nem nos evangelhos e nem nas cartas de Paulo, nem nas cartas de Tiago, Pedro, João, Hebreus. Nós não encontramos esse respaldo para acreditar num milênio literal e terreno. Não há como a gente defender isso pela harmonia da Escritura. Depois, nós também não podemos defender um milênio de um Cristo que está reinando neste mundo. Porque por várias vezes nós vemos Jesus ele falar que o reino dele não é deste mundo. E nós também não vemos os apóstolos atestarem isso. Não, Cristo vem e nós vamos ver Cristo reinando, o trono dele vai ser na cidade tal. Não existe isso, não temos respaldo para isso. A ideia também de que esse milênio na terra sofre oposição com os textos aí de Colossenses capítulo 3, 11 e Efésios capítulo 2, 14 e 19, que vão mostrar, diferentemente do que pensam os pré-milenistas, por exemplo, de que haverá uma oportunidade dos judeus especificamente serem salvos. E como nós vemos nesses textos de Colossenses 3, 11 e Efésios 2, 14 e 19, não há uma diferença entre judeus e gentios. Não haverá uma segunda chance aos judeus. A segunda chance que eles estão tendo é agora. Eles rejeitaram o Cristo nos dias de Cristo na terra e os que serão salvos precisam reconhecer Cristo nesta era, neste tempo presente, porque não haverá uma outra oportunidade de eles então contemplarem um Cristo reinando assentado num trono na nação de Israel. Não há essa possibilidade. Até porque, além de Cristo não ser um rei deste mundo, também já não há mais essa diferença entre gentio e entre judeu. Então, nós não podemos acreditar também. Então, só existe uma igreja, e essa igreja ela é formada por judeus e gentios. E Paulo vai dizer isso em Efésios, no capítulo 2. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos duas ressurreições, uma de crentes e outra do restante das pessoas, né? Embora a Escritura fale sobre isso, mas isso não vai acontecer depois de 1000 anos. Um grupo ressuscita antes, o outro grupo ressuscita 1000 anos depois. Não há como defender isso, porque nós falamos os vários textos por exemplo, João capítulo 5, versos 28 a 29, quando ele fala que os mortos ouvirão a voz do Filho e ressuscitarão, e a gente vê que isso é simultâneo, uns para a ressurreição da vida eterna e outros para a condenação. Nós vemos também Jesus dizer que quem crê nele ressuscitará no último dia, isso no capítulo 6 de João, 6, 39, 40, 44, 54 e capítulo 11, verso 24. Então, os crentes ressuscitarão primeiro, mas no sentido de ordem naquele dia, e não que os ímpios ressuscitarão 1000 anos depois dos crentes. Até porque Jesus também diz que eu o ressuscitarei no último dia. Então, o último dia significa na sua vinda, né? Então, os mortos ressuscitarão todos eles, mas uns para a salvação e outros para a condenação. E também a ideia do milênio
cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados, vivendo com homens ainda na carne. E Filipenses capítulo 3, verso 21, 20 a 21, mas o verso 21 vai dizer que quando Cristo vier sobre as nuvens, que é a quem nós aguardamos, nós seremos glorificados. Então, para habitar com Cristo, para ter Cristo reinando no meio de um povo, esse povo tem que ser glorificado, e não no meio de um povo carnalizado. Onde Cristo reina, e onde ele reinará, o pecado estará ausente. Então não tem porquê e não tem como a gente forçar o texto para acreditar que Cristo vai reinar neste mundo literalmente. Agora, Cristo está reinando. Cristo está reinando sim, né? Como nós falamos na semana passada, ele reina de verdade. Ele reina de verdade. A nossa consciência cristã, a fé, a nossa esperança, nossas convicções nos dizem: Jesus está reinando. Mas vai chegar o dia que de fato esse reino vai se manifestar. Então Cristo se manifestará de fato, o seu reino vai ser reconhecido de fato. Então, irmãos, Jesus ele está reinando, sim, ele está assentado à destra de Deus Pai, é um trono divino, real, e Cristo já está reinando, né? Então não tem por que nós acreditarmos num milênio literal, esperando um Cristo que vai reinar neste mundo, sabendo que não há como harmonizar esse pensamento desta interpretação com aquilo que os evangelhos e as cartas dizem. Não tem como. Então, na semana passada nós falamos sobre isso, né? Nós não temos como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra ele. Como é que você vai dizer, não, Cristo vai reinar 1000 anos neste mundo e depois as nações vão se rebelar? Não, não tem como a gente acreditar nisso. De fato, os homens vivem de forma rebelde contra Deus. Então, esse pensamento é o que geralmente algumas igrejas históricas acreditam, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, acreditam no pensamento pré-milenista. Alguns de linha reformada acreditam no pós-milenismo, no avanço da igreja e o reino de Cristo como sendo algo muito real pela igreja que reina. E nós não podemos acreditar nisso. A igreja crê que Cristo reina, sabe que Cristo reina, mas a igreja sofre oposição a isso. Então não há uma expectativa positiva do reino de Cristo nesse mundo. Apenas por fé, esperança, convicção, verdade. Nós sabemos que ele reina, mas esperamos sim um reino perfeito que não é neste mundo. E que a igreja, ela vive o reino de Deus, mas ela não desfruta da plenitude do reino de Deus, apenas no céu. Então, a corrente pós-milenista também, embora tenha algumas coisas que se pareçam com o amilenismo, que o amilenismo significa que o milênio ele não existe literalmente, ele é apenas simbólico, né? Então nós vamos ver no trecho de hoje, falando sobre Satanás, quais são as condições que Satanás está preso, tá? Então eu acredito que Satanás ainda está preso, mas nós veremos nos momentos finais como Satanás irá atuar nessa sua liberdade provisória finalmente, ou seja, no momento final, tá? E também todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente à segunda vinda. Mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. Então, não tem como nós acreditarmos e defendermos essa ideia. Não tem como nós sustentarmos isso por muito tempo, né? Até que a gente comece a estudar a Bíblia e ver que não há essa harmonia, que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Cristo mesmo fala no sermão profético em Mateus, ele diz que haverá separação das ovelhas dos bodes. Na consumação haverá a colheita do trigo e o lançar do joio no fogo. Então a gente vê que isso é simultâneo, isso ali acontece exatamente na mesma hora, embora
a Bíblia traga a separação, a diferenciação entre o crente e o descrente, então que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em ordem de ressurreição, mas que isso não vai durar séculos ou 1 milênio para que aconteça. Então, vamos ver sobre a prisão de Satanás. Então, o capítulo é dividido em 4 sessões, aliás, 4 divisões, né? A primeira, que vai dos versos de 1 a 3, nós temos a prisão de Satanás. A prisão de Satanás. Vamos ler aí os versos de 1 a 3. Vou pedir que alguém leia para a gente, por gentileza. Então, irmãos, nós vemos que os versos de 1 a 3 trazem esses detalhes, mas que não são tão fáceis de interpretar, sobre a prisão de Satanás. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que significa a prisão de Satanás? Alguém arrisca? O que significa a prisão de Satanás? Já demos um pequeno spoiler no início, né? O que significa a prisão de Satanás? Sim. Mais. Vamos ver aqui alguns textos. Vamos ver capítulo 9, versos 1 e 11. Capítulo 11, verso 7. E o 20, versos de 1 a 3, nós não leremos, que acabamos de ler, né? Mas 9, 1 e 11. Quem pode ler para nós? Ok. Capítulo 11, verso 7. Certo. O que nós encontramos nesses dois textos que foram lidos? Uma ideia de uma limitação, de prisão, uma ideia de algo que impede, algo que está sendo como barreira, algo que está sendo como um obstáculo, né? Então, nós vemos que Apocalipse vai falar muito sobre isso, sobre corrente, algema, vai falar sobre tampa, vai falar sobre essa tampa vai ser aberta, tem uma autoridade, tem uma ordem para que isso aconteça, tem um tempo ali que é segundo a ordem de Deus que isso vai acontecer. O verso 3 diz que, do capítulo 20, disse que ele tá preso e é necessário que ele seja solto, mas não é agora, não é dentro dessa expectativa, é dentro da perspectiva dos 1000 anos, é depois de 1000 anos que ele é solto e tem autoridade para agir por pouco tempo. Então a gente percebe que depois do período que Deus quiser que o evangelho avance,
Depois desse período, então Deus vai dar a liberdade para Satanás agir dentro de uma limitação de acordo com o propósito de Deus e não de Satanás. Então a gente percebe que o propósito de Deus é que a igreja, é que a missão avance, é que a obra de Deus avance, e a gente vai ver exatamente quais são as características de um Satanás solto. Quais são as características de um Satanás solto, né? A gente vai ver isso mais à frente. Então, primeiro que a gente vê que há uma tampa, há uma porta que está fechada e depois ela é aberta. E esse anjo do abismo, ele recebe então a oportunidade de sair para cumprir um propósito, não é nem dele. Porque ele foi aprisionado não por querer, e ele não será solto pelo seu poder, seu próprio poder. Ele vai ser solto dentro de uma vontade maior que a dele, e de um poder maior que a dele. E a gente começa a ver mais coisas sobre isso, né? Isso não significa que Satanás ele está inativo. Quando nós vemos o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, 18, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quer dizer que as portas do inferno, ou que Satanás e as suas hostes não podem impedir a igreja de trabalhar. Satanás não impede a igreja de trabalhar. Ele não tem poder para isso, para impedir a igreja de trabalhar. Porque se nós dissermos que a igreja viva, fiel, militante, ela está sendo impedida por Satanás de trabalhar, a gente está dizendo que o que Jesus falou não tem valor. As portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja, ela é delegada, ela tem autoridade de Cristo para avançar. Então não é Satanás quem impede a igreja de avançar, né? Não é Satanás quem impede a igreja de avançar. A igreja tem autoridade para avançar, ela tem poder para avançar, ela tem ferramentas para avançar. Então não é o poder de Satanás que impede a igreja. Então Satanás está limitado nisso. E aí a gente começa a imaginar. E no final? Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Então, ele não está inativo, ele está trabalhando, ele trabalha de forma muito particular, ele trabalha de forma muito pontual, mas Satanás diz assim, agora eu vou frear a igreja, agora a igreja não vai fazer mais nada. Satanás não diz isso, né? Ele não diz isso. Ele está limitado em sua ação. Ele está limitado em sua ação. Ele pode agir até certo limite, mas ele não pode frear a igreja. Ele não pode parar a igreja. Ele vai ali, nos tenta, coloca empecilhos, problemas de comunhão, ele coloca dificuldades e nós então damos ouvidos e começamos a montar nossas pequenas facções, nossos pequenos reinos de Deus dentro do reino de Deus. A minha interpretação se torna mais importante do que a outra. Sim, meu irmão? Sim. E ainda assim, o irmão Rodrigo falou sobre, para aqueles que estão em casa, sobre o trabalho de Satanás, por exemplo, em países
como Coreia do Norte e China. E Coreia do Norte ainda um regime mais fechado. Mesmo assim, nós vemos e temos muitos relatos, inclusive quando a gente começa a ver os sites das agências missionárias, Portas Abertas, APMT, JMM, WEC e outras, né, agências de missões, nós vemos que a igreja cresce, ela não tem a abertura para trabalhar, mas existem igrejas que são subterrâneas, existem igrejas em cavernas, existem igrejas que se reúnem secretamente, pessoas, grupos de cristãos que se reúnem secretamente e que, se forem descobertos, são presos, são levados a campo de concentração, trabalham com fome, trabalham debaixo do sol. Então, assim, no ponto de vista do avanço da igreja, ela avança. Às vezes, dentro da nossa perspectiva temporal, humana, demora. Por conta, assim, de eles não poderem usar mídias sociais, a gente usa. Eles não poderem ter Bíblia no celular, nós temos. Inclusive fazemos o mau uso da Bíblia no celular. Vimos para a igreja, em vez de trazer Bíblia, trazemos o celular. Esse é o nosso problema. A geração dominada pelo eletrônico. Não que nós não possamos ter Bíblia no celular. É até bom que tenhamos. Porque fica fácil você mandar um amigo, um irmão estar com alguma dificuldade, você na hora, você lembra daquele versículo, então vai lá, copia e envia. Mas no culto, escola bíblica, nós temos que trazer o celular. Melhor, trazer a Bíblia, não o celular. O celular é para você estar na sua faculdade, no seu trabalho, no horário livre, na fila do banco, na fila da lotérica para pagar uma conta, em algum lugar que você tenha que esperar e você quer ler a Bíblia, quer edificar-se. Agora, por favor, não é coisa de crente vir para a igreja com a Bíblia no celular. Sinto muito, não é. Deixa a Bíblia no celular, mas não abra na igreja. A não ser que tenha um visitante do lado, você empresta a sua Bíblia para ele e usa o seu celular. Ainda vai. Agora, não trazer Bíblia e trazer o celular é uma falta de vergonha cristã, né? Então, nós devemos, eles não podem nem ter a Bíblia, nem o aplicativo da Bíblia no celular. Não podem. Eles não podem de maneira nenhuma, portar uma Bíblia. Eles não podem dizer nem Deus te abençoe. Há lugares na França que, se você disser Deus te abençoe, você pode ser preso. Porque a França é dito um país laico, mas é, na verdade, um país de prática ateísta. Então, se você disser Deus te abençoe, você pode ser preso. Na França não existem pastores remunerados. O pastor que está lá, ele tem que fazer alguma outra coisa, sobreviver de alguma outra forma, mas instruir o rebanho ali. Então, nós vemos que, mesmo que a gente não consiga ver esse avanço numérico, a igreja está avançando nesse país. A igreja está avançando. E a gente sabe, irmãos, que esse tempo está chegando, vai chegar ainda de forma ainda mais dura, ferrenha, um tempo onde vai ser muito mais difícil pregar o evangelho. Eles vão procurar o seu IP de celular, a identificação do seu celular, para saber o que é que você tem ali. Nas plataformas, nas lojas de aplicativos, não existem nesses países, nem na China, nem na Coreia do Norte, você baixar um aplicativo da Bíblia. Mas os cristãos estão resistindo, eles estão avançando. Na época de Mao Tse Tung, na China, na década de 60, os cristãos, eles cresciam muito rápido por causa da perseguição, né? Então a igreja era perseguida e ela crescia rápido demais. E
Tanto que há um filme sobre missões que fala sobre isso, né? O nome do filme é Bambus no Inverno. A gente assistiu há um tempo atrás, há muito tempo atrás, que diz que a lenda do bambu chinês, quando você corta uma árvore de bambu, crescem 5 ao longo das raízes. Né? Então é uma história que baseia aí a ideia da perseguição aos cristãos, que quanto mais morriam, mais se convertiam novos crentes. Então, embora a gente não consiga ver, o evangelho está avançando nesses países, né? Avança mesmo. As crianças que professam a Cristo, elas são perseguidas, elas são espancadas na escola. Os pais são chamados, são presos. E em outros países, Nigéria, Somália, Mongólia e outros países onde os cristãos são perseguidos. Então, Satanás, ele está limitado nessa ação. Imagine Satanás solto. Obviamente, a gente não sabe quando ele vai ser solto, né? A gente sabe que a gente vai mostrar quais são as características de Satanás solto depois. Né? Então, ele está limitado em sua ação. Ele não está inativo, ele está limitado em sua ação. O que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Dentro desse mesmo contexto, o que é que vocês acham? O que significa? Satanás não pode mais enganar as nações. Verso 3. Você vai lá e olha, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo. Paulo, então, quem foi o primeiro parceiro de Paulo? Barnabé. E Barnabé e Paulo, eles começam a sua primeira viagem missionária e eles são levados a grandes centros da religião romana. Tanto é que muitos acreditavam que Barnabé era uma encarnação do deus Júpiter, que é o equivalente a Zeus, e Paulo, que era o que mais falava, ele era uma encarnação ou uma personificação do deus Marte, que era equivalente a Hermes. Hermes da mitologia grega, que é aquele que leva a mensagem real, né? A mensagem do rei, ou a mensagem do Deus maior. De onde nós temos também a palavra hermenêutica, né? Então, o Senhor começa a usar esses dois irmãos, esses dois homens, e esses homens, então, com grande autoridade, pregam o evangelho, anunciam o evangelho, e o Senhor salva pecadores. E depois, Paulo ele passa por várias cidades, e nós sabemos, né? Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira, que é a sua última. Ele já vai, então, viajar com o objetivo de chegar até César. Ele se encontra ali com Agripa, é preso, é deportado, e então, finalmente, ele vai para Roma e tem a sua prisão domiciliar. E aproximadamente 2 anos e meio depois, ele é decapitado. Nós vemos então que a igreja tem autoridade para pregar o evangelho e as pessoas são convertidas. A igreja tem autoridade, então o diabo ele não consegue mais escravizar as nações, não consegue manter as pessoas escravas na sua enganação. Quando a igreja vai lá e prega, e Deus então é servido em salvar, é da vontade dele, é no seu propósito salvar o perdido, Satanás não pode fazer nada. Mas nós vamos ver quais são os sintomas de um Satanás solto.
Então, irmãos, vejamos. Tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda. Então, isso aqui já tira aquela concepção errada de interpretar que esses 1000 anos tem a ver com um Cristo que veio, levou os crentes, está reinando na terra, depois aí tem primeiro a ressurreição dos crentes, depois a ressurreição dos ímpios, mas que nesse período é uma oportunidade do judeu se arrepender. Não, a ideia aqui é que isso significa que quando Cristo ele ascendeu ao céu, ele deu poder, ele deu autoridade à igreja, para a igreja anunciar o evangelho, e agora pessoas de todas as nações começarem a crer no evangelho. Então Satanás não tem mais poder para enganar as nações nesse sentido, ele continua enganando, sua ação é limitada, ele só vai enganar aqueles que não serão salvos por Deus, por isso a sua ação é limitada. Veja que coisa interessante, quando a gente pensa nisso, imagine se Satanás não deixasse nenhuma pessoa se converter, nenhum eleito. Se Satanás tivesse poder equivalente ao de Deus, e estando ele nessa soltura, nessa liberdade dele, então ninguém cresce. Era Deus ordenando seus pregadores, o Espírito de um lado, rapaz, faça isso, vai ser melhor para você. Satanás, não, você não vai se converter não. O anjinho e o demôniozinho, né? Falando no ombro ali, ao ouvido da pessoa. Eu fico pensando que Jesus, ele diz que se esses dias atribulados, eles não forem abreviados, nem os escolhidos seriam salvos. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então a gente vê que quando Deus ele se propõe fazer, ele planeja fazer, ele determina, ele decreta o que vai fazer, ele faz. E nós então percebemos que Satanás ele não tem essa autoridade total, não tem a liberdade total para dizer assim, olha, ninguém se converte, eu estou aqui, ninguém vai se converter. Então essa ideia da prisão de Satanás é justamente com a ordenança de Cristo à igreja para a missão. E agora a igreja indo e pregando, o Senhor vai trazer os seus escolhidos, os seus eleitos. Quando Jesus ele diz lá em João 10, né, eu ainda tenho, acho que 10, 16, né, ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. A mim me cumpre apacentá-las. Aí Jesus também diz lá em capítulo 17 de João, ele diz assim, não rogo apenas por estes, mas por aqueles que virão a crer por intermédio da sua palavra. Então, Jesus ele vai apacentar as ovelhas que ainda vão se chegar a ele. E ele está rogando por aqueles que irão crer. Então Satanás não tem autoridade com a delegação da igreja, com a igreja que vai para militar, com a igreja que vai para a missão, com a igreja que vai para o campo, com a igreja que prega a mensagem fiel, com a igreja que não negocia, não adultera essa mensagem. Satanás não tem autoridade contra isso, contra essas ferramentas que a igreja tem. Ele não vai impedir essa obra. Nós falamos, Satanás ele vai trabalhar de forma pontual na vida do menino, na vida da menina, na vida do homem, na vida da mulher. Vai ajudar porque nós já temos uma tendência ao desânimo, então ele vem. Mas isso é verdade. Você está se esforçando tanto, ninguém reconhece nada. Caia fora, pule desse barco aí. Esse negócio de igreja é chato demais, rapaz. Vaza desse meio. Bom, seja um crente, mas você não precisa se envolver tanto, não. Você não precisa se importar tanto, não. Ninguém está se importando com você, por que você vai se importar com os outros? Então, de forma muito pontual, ele vai nos desanimando. Mas aquele que é da igreja, aquela que é da igreja de Cristo, de fato o Senhor vai levantar, vai erguer e vai dizer, olha,
Chamei você, não foi para você ficar sentado no banco, não, foi para você servir, você trabalhar. A minha obra carece de obreiros, carece de intercessores, carece de contribuintes, carece de testemunhas vivas, carece de pessoas que não têm uma vida por preciosa para si mesmos, não amam mais a sua própria vida do que a vida de Cristo. Então, Satanás ele vai trazendo essas atuações pontuais na vida dos crentes, e eles, às vezes, eles dormem, eles acham que está bom demais do jeito que está, do jeito que eles estão vivendo, do jeito que eles estão pensando. E isso, irmãos, do ponto de vista humano, da responsabilidade que nós temos com a pregação, com o serviço a Deus, isso é por demais embaraçoso, e Hebreus vai falar sobre isso. Olhe, deixando para trás todo embaraço, todo peso de pecado, ou seja, tudo aquilo que atrapalha você, que faz você tropeçar, que prende você, que segura você, é como um visgo, é como um saco de areia que você precisa correr e você está carregando um saco de areia. Deixe isso para trás, porque isso vai atrapalhar você na corrida. E pontualmente nós vamos nos embaraçando com essas coisas. Mas a igreja, ela não será impedida por Satanás. Ela vai crescer na Coreia do Norte, ela vai crescer na China, ela vai crescer em Cuba, ela vai crescer na Mongólia, ela vai crescer na Índia, ela vai crescer no Irã, na Arábia Saudita, ela vai crescer. Não da forma que nós estamos esperando que ela cresça, mas até Deus atingir o número de seus eleitos. É o que a palavra de Deus nos diz. Então não é do jeito que nós expectamos, né? É do jeito que o Senhor estabeleceu que vai ser. É como Ele quer. E aí, irmãos, cabe a nós dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ergue-me para ser instrumento dessa obra, para ser atalaia deste serviço. Ergue-me para ser voz do Senhor entre os perdidos, ou para os perdidos, e aqueles que serão salvos, e aqueles que serão como lenha, e as palavras que saírem da nossa boca como fogo. Assim como o Senhor falou para Jeremias. Então veja como isso é importante. Isso tem a ver, então, com a primeira vinda de Cristo, né? E não após a segunda vinda, né? Isso tem mais a ver com esse período da primeira até a segunda, né? E não com algo que a gente ainda veja que vai acontecer, porque depois que Cristo vier, ele vai vir secretamente, depois ele vai vir e vai estabelecer um trono dele físico num lugar, e não é isso que a gente aprende nessa harmonia dos textos bíblicos sobre a vinda de Jesus, sobre o seu reino. Vamos ver esses textos aí? Mateus 12. Então, Mateus 12, 29. Está falando daquele que entra na casa, amarra o valente, né? E aí a gente pensa que é um crente que vai lá e é mais valente do que o... Não, é Cristo. Jesus é que é o valente mais poderoso que Satanás. Tá? Lucas 10, 17 e 18. Até o 18. Você vê, isso aqui é o aperitivo, é o prato de entrada da igreja. Os
discípulos, eles foram enviados e apenas naquele primeiro momento, antes de Cristo dar uma autoridade maior a eles, quando Cristo ascende ao céu, os discípulos já viam os demônios se submetendo a eles. E Jesus diz assim: olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Assim, Satanás está arrebentado, porque a igreja tem autoridade e a igreja vai caminhar. João 12, 31 a 32. O que é que Satanás pode fazer diante da autoridade de Cristo e do poder que ele delegou à sua igreja? Então, Satanás está amarrado, ele está acorrentado, ele está preso, ele está limitado, porém não inativo, mas ele está limitado em suas ações. Colossenses 2,15. Então, Satanás foi envergonhado por Jesus na cruz, triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Hebreus 2,14. Olha só o que Cristo fez com a sua morte. Ele disse: pronto, Satanás, agora você não tem mais poder sobre a morte. Eu tenho poder sobre a morte. 1 João 3,8. Ok. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir ou desfazer as obras do diabo. Então a gente vê Satanás derrotado e anulado naquilo que ele tinha tanta autoridade, tanta abertura, tanta abrangência de atuação. E agora nós vemos então ele ser limitado. Cristo, ele diz assim: olha, eu venci o diabo, eu estou enviando vocês para que vocês preguem, e o diabo não vai conseguir frear essa obra. O diabo não vai conseguir. Né? Então, Apocalipse 5,17, um texto mais, aliás, 12, 5 a 17, um texto mais longo, né? Fala sobre a expulsão de Satanás, que foi um resultado da coroação de Cristo. Nós já estudamos sobre este texto aqui. E nós vemos que sim. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo, ele morre pelos pecados, porque o pecado tinha que morrer, mas ele ressuscita. E Satanás, que, era o poder, que tinha o poder da morte, não no sentido de que Satanás é o dono da morte. A morte é uma ordem de Deus, é uma ordem natural a todo aquele que é pecador, né? Mas que a ideia é que Satanás ele tinha tanta força com este elemento da morte, e que Cristo, então, quando Cristo morre, ele ressuscita, né? Ele anula, ele destrói o poder que Satanás tinha sobre a morte. Né? Ele destrói a influência que Satanás tinha sobre a morte. Ele destrói o direito de Satanás de reivindicar a morte. Por exemplo, Satanás é o acusador, como a Escritura diz, né? Aquele que peca, a alma que pecar, essa morrerá. E é um texto da lei. E Satanás dizia o seguinte: ó,
pecou, tem que morrer, né? A alma que pecar, essa morrerá. Aí Satanás dizia, ele não é o acusador? Como diz a palavra no capítulo 12 mesmo de Apocalipse, ele é o acusador dos nossos irmãos, então ele foi vencido. Então Satanás agora ele não tem mais o que acusar e reivindicar a morte do pecador, porque Cristo, ele venceu a morte. Significa que Cristo assumiu a dívida do pecador, e quando o pecador morre, então Satanás não pode mais acusar os crentes do mérito da morte. Não, ele merece morrer. Viu ali? Renan pecou, merece morrer, merece ser condenado. E então Satanás, o acusador dos nossos irmãos foi derrotado, diz o capítulo 12, né? Ele é o dragão, a antiga serpente, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, quando Cristo morre, ele tira a razão de Satanás em reivindicar a morte do pecador, porque Cristo morreu e venceu a morte. Entendeu? Então, Satanás não tem mais nenhuma abertura, ele não tem mais o direito de ficar reivindicando a morte do pecador, porque ele que era o acusador dos nossos irmãos, ou seja, dos crentes, ele agora tem em Cristo a derrota da sua acusação. Então, ele tinha o poder da morte, não é porque Satanás é quem mata, né? A vida e a morte está na mão de Deus, e só vai morrer quem Deus quiser, né? Então, é essa a ideia, né? A ideia de que Satanás não tem mais direito em reivindicar a nossa morte. Cristo, então, ele morreu e ele, como diz o texto, né? Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Fica até parecendo que Satanás já foi destruído aqui, né? Não. A ideia é que Satanás perdeu a razão de reivindicar a morte do pecador, porque Cristo morreu no lugar dele. Essa é a ideia. Cristo é o nosso substituto. Entendeu? Então, Satanás não tem mais essa autoridade para ficar acusando os crentes, para ficar, né? Ele foi vencido nisso aí. Então, Satanás está restrito em seu poder no sentido de que não pode destruir a igreja. Nós estamos dizendo que Satanás, nesse período desses 1000 anos, Satanás ele não pode destruir a igreja, né? Destruir a igreja enquanto instituição humana. Mas não pode. Irmãos, e até a vinda de Cristo, muitas serão as investidas contra a igreja. Mas se você, se nós não estivermos firmes, nós vamos sucumbir às pressões. Por isso a gente precisa congregar, orar, meditar, pedir ajuda, cultuar a Deus, porque é isso que nos mantém vivos. Nós não podemos perder esses bons costumes, né? Não deixarmos de congregar como é costume de alguns, né? Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia com letra maiúscula, né? O dia se aproxima, então a gente precisa fortalecer uns aos outros. A prisão de Satanás, o que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Nós ainda estamos no verso 3. E o que é que significa esse pouco tempo? Poxa, já deu a hora, né? Justamente. E justamente esse pouco tempo é contado do fim para trás, né? Então, até o fim ele tem pouco tempo. Já pensou se Satanás tivesse o tempo dos 1000 anos? Quais são as características disso? A gente vai ver quais são as características de um Satanás solto, né? Já pensou Satanás solto por 1000 anos? Será que nós teríamos reforma protestante? Será que nós teríamos os mártires nos 2, 3 primeiros séculos morrendo de verdade pela fé? Será que nós teríamos crentes morrendo pela fé ainda hoje, se ele tivesse solto? Vai entender quais são essas características. Então, como grande característica, né, nós temos a grande tribulação, mas que ele não atua na grande tribulação toda. Ele começa a atuar na crescente da tribulação. Porque a grande tribulação, ela vai de lá da queda do templo, do ano 70, até a vinda de Cristo. Mateus 24 vai dizer isso. Então, ele vai atuar na grande tribulação. Mas em que momento dela? Isso é que nós temos que
que pensar, né? Agora veja como Satanás, como nós temos características de que Satanás está solto. A apostasia, o abandono da fé. Quando nós começamos de verdade a desanimar com a fé, quando os crentes começam a ser apenas nominais, dizer que a sua opção religiosa é ser presbiteriano, ou ser batista, ou ser assembleano, ou ser da quadrangular. Quando ele apenas se nomeia, ou mesmo ele carrega em si uma tradição familiar somente. Não, eu fui criado na igreja. Mas quando não há vida em si mesmo, quando não há atitudes que realmente demonstram fé, esperança, alegria em Deus, quando definitivamente a besta estiver dominando, o grande líder mundial, nós começamos a ver que Satanás, de fato, ele está solto para a sua atuação. E aí a gente olha lá para o capítulo 11 de Apocalipse, quando as testemunhas são mortas por estarem testemunhando. Aí nós começamos a ver a crescente, Satanás perseguindo ainda mais ferrenhamente a igreja, capítulo 12. Satanás elevando o seu próprio filho, a besta, o anticristo. O falso profeta mandando confeccionando uma imagem para a besta. Nós vemos no capítulo 14 o sistema do mundo querendo beber o sangue dos crentes, a grande meretriz. E aí a gente começa a ver que ele ali está com mais liberdade para atuar. Irmãos, esse tempo está muito perto. Porque antes da vinda do homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que é necessário que aconteça a grande apostasia antes do surgimento do homem da iniquidade, do iníquo. E é o que a gente está começando a ver de verdade. Às vezes a gente julga apenas questões mais antigas. Os crentes esfriavam na fé também, até porque a gente vê a carta aos Hebreus, a gente vê a epístola de Tiago, a gente vê Judas, a carta de Judas, a gente vê 2 Pedro. 1 Pedro, os crentes estão sofrendo. Olha, se vocês estão sofrendo por confessarem a Cristo, sejam alegres. Porque vocês não estão sofrendo como malfeitores, eles estão sendo perseguidos. Mas na segunda carta eles estão começando a abandonar a profecia, a abandonar a candeia, a escritura. Tudo bem, acontece. Irmãos, mas nós precisamos estar atentos à verdadeira apostasia, àquela que antecede o governo do iníquo. E é isso. Satanás, ele vai ser solto na grande tribulação, já está acontecendo a grande tribulação, lembrando disso, ela vai ficar mais, como diz Hernandes Dias Lopes, renhida, né? Vai ficar mais ferrenha contra o povo de Deus. Sim. Pela característica do capítulo 13, a besta que emerge da terra, ela parece ser um líder religioso, a segunda. Por quê? Porque as ideias ali, por exemplo, quais são as características da besta que não é a besta principal? A besta principal, ela tem autoridade, né, de 10 reinos, ou seja, não quer dizer que seja, o mundo tem 194 nações, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Estou lembrado agora esse número, não, mas são 194 nações. Então 10 chifres é muito pouco diante de tudo isso. Mas é mostrar que esse 10 é uma ideia de um tempo, de um aspecto perfeito, né? Não perfeito do ponto de vista de Deus, mas perfeito do ponto de vista total, né? 10 tem essa ideia de totalidade, né? Não de perfeição, mas totalidade.
Mas a segunda besta, você vê que ela tem características religiosas. Ela tem 2 chifres, né? E a ideia de 2 chifres é que um dos chifres dela permite com que ela incite a adoração, que ela eleve uma imagem para ser adorada, ela se parece com cordeiro, mas fala como dragão. Sim, sim, que é o Cristo. Aham. Sim. Então, não, é possível, né? É possível a gente pensar assim, porque, por exemplo, o Papa, ele é um líder de Estado e é um líder religioso. Então, ele tem uma dupla autoridade. O Vaticano se torna um Estado para negociar com as nações, para tentar fazer a paz, para ter voz, para editar recomendações a países do mundo. Aí eu acho tão desnecessário, tão inútil quando assim, o Papa pede para que a Rússia. Ele pede o quê? O que é que acontece com o que ele pede? Não acontece nada, né? Então, assim, o que ele pede não se escreve. Sim, sim, sim. Então, o que os reformadores, inclusive, achavam que o Papa era a besta, né? Era o anticristo. Só que com o passar dos anos, a gente percebe que ele tem uma autoridade hoje que não é tão influente, mas ele tem uma certa influência. Então, nesse ponto de vista, eu sou da corrente que acredita nesse poder estatal e religioso. Esses 2 chifres da besta que emerge da terra. E a besta que emerge do mar representa um poder das nações, né? Então, tanto é que eu penso nesse poder filosófico religioso da segunda besta, porque ele vai falar sobre, primeiro, foi dada a autoridade a ela, a essa segunda besta, para fazer uma imagem da besta, que ele vai chamar já de falso profeta, né? Da primeira besta, fazer uma imagem. E vai ordenar que essa imagem seja adorada. Então você vê que tem um aspecto meio que religioso. Se parece com cordeiro, mas fala como dragão. E a gente percebe, irmãos, que as atitudes do último Papa, eu estou falando a minha impressão sobre ele, de anular a Bíblia, de dar um ponto favorável ao aborto, de querer contextualizar o casamento entre aspas, homossexual. Então a gente vê que ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Ele traz toda a negação da escritura que o dragão traz. Então eu consigo pensar que essa segunda besta tem essa dupla figura de nação, né? O Vaticano é um, é um estado que fica num bairro de Roma, né? Dentro do domínio de Roma, em termos geográficos. E tem, se não me engano, 6 quilômetros quadrados. Você vê. E é considerado um estado, ou seja, uma nação. Né? Por quê? Justamente para haver esse tipo de negócio, né? Negócio entre as nações. Então, assim, eu sempre penso nisso. Depois, há um tempo que eu venho estudando
Apocalipse, eu sempre faço essa ligação, que segundo o líder, ele tem uma autoridade de nação, mas ele também tem uma autoridade religiosa. Ele traz esse duplo aspecto, né? Porque é chifre, e chifre tem esse significado de poder, né? Então ele tem um duplo poder, ele tem um poder como nação e ele tem um poder como religião. E eu me lembro que há algum tempo atrás aí, um papa, não sei deles quem foi recente também, já falava com Obama que assumisse o mundo, o poder do mundo, alguma coisa assim, né? Então aquilo ali já faz a gente despertar para isso. Talvez não seja agora, mas isso já é uma ideia que está sendo trabalhada de um líder global. E a gente está vendo o que no mundo? Pandemia, crise econômica, guerra, problema em relação à questão do meio ambiente, as fontes das águas, alimentação, meu nome é saúde alimentar, né? Esses temas, o petróleo. Então, a gente está vendo esses temas que estão sempre em efervescência agora, principalmente nesses últimos meses, né? Então, assim, o mundo está se preparando para isso. O mundo está se preparando para isso. Então, irmãos, Satanás está preso ou está solto? Está preso, está começando a ficar solto? Ainda não, já, né? Já está com o pé do lado de fora. Já está com o pé do lado de fora. Tina. Eles esfolavam, tiravam as peles, coloca de gente, colocava nas paredes, pendurava os crânios. Tubal Caim. Uma criança que matou outra. É isso mesmo. Isso.
Isso, verdade. Tá com o pezinho lá de fora. Vamos adiantar para a gente encerrar? Já é o último ponto, tá, irmãos? Então, são figuras simbólicas, abismo, corrente, prisão, o milênio, tá? Então, são figuras simbólicas. A pergunta é, o que significa os 1000 anos durante os quais Satanás é preso? Então, isso é simbólico. O que nós sabemos, e que se harmoniza no Evangelho, do que nós estamos dizendo aqui, são aqueles textos, aqueles versículos que nós lemos. Por exemplo, o valente que entra na casa do outro, amarra, Satanás caindo como raio, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então significa que, de fato, aí eu encontro base, respaldo nos evangelhos, eu encontro respaldo nas cartas paulinas, nas epístolas gerais, como nós vimos em Hebreus, como nós vimos em 1 João. Então nós vamos encontrando respaldo para fazer a defesa daquilo que nós acreditamos, né? O milênio, né, é simbólico também. A gente não pode... mas as cartas não vão dizer que é um milênio literal, que Cristo vai reinar no meio dos homens. Não, pelo contrário, me diz que Cristo vai reinar no meio de pessoas com corpo glorificado, que o seu reino não é deste mundo. Então eu começo a harmonizar e ver o seguinte, poxa, esse tipo de interpretação não cabe com a harmonia bíblica. Eu tenho que entender que a Bíblia não vai se negar, nem vai trazer um assunto que seja estranho para ela mesma, sendo que ela mesma não consegue explicar, não. Escritura explica a Escritura. Essa é a norma dos pais latinos sobre... A primeira regra de interpretação bíblica é essa. Escritura explica a Escritura. Por isso ela não vai se contradizer, né? Então eu vou entender que são figuras simbólicas e que encontram discernimento dentro da própria Bíblia. A própria Bíblia vai discernir os eventos, as figuras, as atitudes, os nomes, as pessoas. Então a Bíblia vai discernir isso, tá? Quando eu penso nos 1000 anos, né? 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda. Eu estou falando desse período. Pastor, mas da primeira à segunda vinda tem aproximadamente 2000 anos. Sim, meu irmão, minha irmã. Mas a ideia não é literal. É a ideia de um tempo perfeito. Eu acho interessante que quando a gente pensa nessa perspectiva, né, desses 1000 anos, a gente vai ver que é um tempo voltado para um múltiplo de 10. 1000 é 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. Então a gente vê que está dentro de um significado do corpo de Apocalipse, né? Essa ideia de 1000 anos nos dá a percepção de um tempo fechado, um tempo cheio, né? Então a perspectiva judaica traz essa ideia de que o 1000 representa um número fechado, perfeito, né? Não perfeito como é o 7, ali representa a perfeição de Deus, mas um tempo fechado, perfeito, onde há um controle sobre ele. Então, nós não vamos olhar para esses 1000 anos e dizer assim, não, mas peraí, não pode ser entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, porque são quase 2000 anos, mas não é literal. Não é literal. É um tempo definido, é um tempo certo, é um tempo exato, é um tempo que é longo, né? É um longo tempo, mas ele é definido. Ele é um tempo restrito, tá? Cristo está reinando até colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés. Pronto, esse texto eu acho perfeito e fecha essa ideia. Ele já está reinando, mas ele continua reinando até ele colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos ver esse texto aí para a gente finalizar? 1 Coríntios 15, 23 a 25.
Então veja, Cristo está reinando, de acordo com esse texto? Está reinando, né? Ele vai reinar definitivamente de novo? Vai. Então a gente percebe que aquilo que nós falamos, reinar de verdade e reinar de fato, né? Reinar de verdade aqui pela fé, esperança, expectativa, consciência. Nós sabemos que Cristo está reinando. E reinará pelos séculos dos séculos. É o que diz Apocalipse também. Né? Reinará pelos séculos dos séculos. Então, já está reinando, e esse reinado vai ser perceptível a todo olho, a todas as pessoas. Né? Se nega, se fala que Jesus não existiu, outros falam que Jesus foi um louco, foi um revolucionário, foi isso. Não. Jesus é o Filho de Deus e reina, está reinando. E reinará definitivamente de forma perceptível, de fato. Né? Finalmente, ele vai reinar. Então, esse período do milênio precede o juízo, e o juízo, no ensino geral das Escrituras, segue imediatamente a segunda vinda. Tá? Então, Mateus capítulo 25, 31 diz isso. Nós sabemos que isso derruba essa ideia, dessa interpretação errônea sobre duas ressurreições, os ímpios vão ressuscitar depois de 1000 anos. Peraí, mas se Jesus diz que eu ressuscitarei no último dia, quem que Jesus vai ressuscitar? O ímpio tem mais privilégio do que o cristão? Não, não é isso. Então, Apocalipse não vai, de maneira nenhuma, trazer uma negação daquilo que foi dito. Ele vai completar aquilo que foi dito e ele precisa ser interpretado segundo aquilo que já foi dito. Né? Então, tem que ser a nossa perspectiva, tá? Na semana que vem nós vamos ver aí o reinado dos salvos com Cristo no céu. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, por este estudo, obrigado pelo aprendizado que nós tivemos. Continue falando ao nosso coração e nos instruindo na tua verdade. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E apesar de nós, o Senhor nos ama e zela por nós. Pedimos ao Senhor que aviva a tua obra em nossas vidas e no decorrer dos anos. E faze o teu nome conhecido, mas quando chegar na tua ira, quando diz Abacuque, lembra-te da misericórdia. Lembra-te de nós. Muito obrigado. Abençoe os irmãos que estão aqui, esses também que estão assistindo em casa. Que o Senhor acrescente em nós a medida de fé diária para que possamos suportar, mas também com alegria até o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Amém. Deus abençoe.